O que é um fato? Um fato é que Kardec vai, durante toda a sua obra, definir a natureza do Espiritismo como ciência e filosofia. Isso é um fato. Então, isso é um ponto que não há discussão. Basta ler as obras e vai ver. Ele vai sempre definir o Espiritismo como uma ciência e uma filosofia. E a única vez que ele vai chamar o Espiritismo, vai dizer que o Espiritismo é uma religião, como a gente explicou semana passada, vai ser na revista de 68, Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, onde ele vai dizer que o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico. E aí ele explica o que é esse sentido filosófico. E é um fato que esse sentido filosófico é justamente algo diferente de afirmar que o Espiritismo é uma religião tradicional, como é o catolicismo, como é o judaísmo, como são os evangélicos. Então isso também é um fato. Religião no sentido filosófico não é isso. E ele explica que o sentido filosófico é uma união de pessoas, uma comunhão de pessoas numa mesma intenção, no mesmo objetivo, né? E aí ele chega a dizer, da mesma maneira que eu poderia dizer a religião da família, e eu usei o exemplo, usando o nosso contexto brasileiro, né, como se eu dissesse, a torcida do Corinthians é uma religião, né? É nesse sentido. Mas nesse sentido, qualquer grupo de pessoas unidas num objetivo comum, eu poderia, filosoficamente, chamar de religião. Então veja como não tem nada a ver com definir o caráter e a natureza do Espiritismo quando ele fala que é uma religião. É só no sentido filosófico e ele explica por que ele não usou. Mesmo no sentido filosófico, por que ele não usou, porque as pessoas confundiriam com a conceituação usual, que é a de religião tradicional. Então a gente jamais vai ver em Kardec a definição do tríplice aspecto, jamais, vocês vão encontrar isso na obra, e ele vai sempre definir o que é uma ciência e uma filosofia. Bom, dito isso, vem o ponto mais importante agora. A gente pode discordar, concordar sobre esse ponto, como existem diversas visões, mas o fato é que Kardec considerava o Espiritismo uma ciência e uma filosofia, e a gente precisa entender o que é, o que ele quis dizer com ciência e filosofia, e ele vai explicar durante toda a sua obra, e a gente também pode analisar isso, também analisando o que os especialistas em ciência e filosofia dizem, para a gente ver como o Espiritismo realmente se enquadra nessas definições que Kardec deu. Então,